Quero pedir para os irmãos se colocarem em pé. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36. Glória a Deus. Estamos no culto da família e Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós. Mateus 26, 36. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite pela tua palavra, Senhor, que foi lida. E a tua palavra, Jesus, é a maior revelação para o homem e para a mulher. A tua palavra é a maior revelação para as nossas vidas, Senhor. E nós estamos aqui, precisamos de Ti, precisamos da Tua presença. Senhor, estamos nesta casa porque nós precisamos ouvir a Tua voz, e nós reconhecemos que nada somos sem o Senhor. Por isso, nessa noite, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale através da Tua palavra. E nós, Senhor, saiamos deste lugar, não da mesma forma que nós entramos, mas que nós saiamos transformados pela Tua palavra. Que nós saiamos renovados pela Tua palavra, que nos fortalece, que nos edifica, que nos sara, que nos admoesta quando necessário é. Fala conosco, Jesus. Tu tens plena e total liberdade de atuação em nosso meio. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e nós estamos à véspera da Páscoa, como a presbítera mesmo disse no início do culto, é como o domingo de Ramos. E aquele domingo as pessoas reconheceram quem Ele era. Jesus já havia entrado por diversas vezes em Jerusalém, mas aquele dia, eles reconheceram quem Ele era. Naquele dia, aquele povo entendeu. E eles diziam: Hosana ao Filho de Deus. Eles reconheceram que Ele era o Filho, o Cristo. Mas essas mesmas pessoas, uma semana depois, serão os mesmos que estarão gritando, estarão dizendo: crucifica-o. E como eu disse, estamos à véspera da Páscoa, e eu quero trazer então uma reflexão para nós. Jesus aqui, ele acabara de participar da última ceia com seus discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele ceou com eles,
Ele esteve em comunhão num dos momentos mais difíceis da sua história. Jesus, ele sabe aqui que a maior das provas está para começar. Jesus entende o que está acontecendo à sua volta. Jesus, ele tem a percepção de todos os fatos. Ele sabe que ele vai ser traído. Ele sabe que ele vai ser abandonado. Ele sabe que o chicote dos soldados vão chegar com uma força muito forte nas suas costas, nos seus ombros. Ele sabe que ele será blasfemado. Ele sabe que ele será xingado. Ele sabe que ele será cuspido. Ele sabe que será condenado. Jesus sabe que ele será morto. Enfim, Jesus sabe que as próximas horas serão derradeiras e ele vai enfrentar muitas coisas ao mesmo tempo. Você consegue imaginar o sentimento de Jesus? Você consegue imaginar o que está acontecendo dentro de Jesus? Os sentimentos. Ao longo da vida, eu e você, ao longo da vida nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos provas, enfrentamos lutas, e eu creio, muitos que estão aqui, neste momento, neste lugar, estão passando por lutas, estão passando por provas, estão passando por uma situação talvez agora. Muitos daqui chegaram pedindo talvez uma resposta ao Senhor, pedindo: Senhor, fala comigo. Muitos chegaram aqui hoje falando: Senhor, amanhã eu tenho um grande problema para resolver, eu tenho uma grande dificuldade, e eu preciso, Senhor, da Tua ajuda. Muitos de nós que estamos aqui também já lidamos com algumas coisas, já lidamos com provas, já lidamos com situações, e louvado seja o nome do Senhor, que apesar de todas elas, você está aqui. Apesar de talvez em alguns momentos você ter fraquejado diante das dificuldades, mas você está aqui. E você está aqui não porque você é merecedor de alguma coisa. Você está aqui porque a mão do Senhor susteve sobre a tua vida. Você está aqui porque Jesus estendeu a mão sobre você e Ele te ajudou. E nas horas mais difíceis, Ele esteve com você, Ele esteve ao teu lado, Ele não te abandonou, como o testemunho que eu disse. E eu falei exatamente isso para minha esposa. A misericórdia entrou comigo, a bondade entrou comigo. E Jesus, Ele fez uma promessa ao seu povo. Ele fez uma promessa à sua igreja: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus, Ele está do teu lado. A primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que Jesus não abandonou você. É que você não está sozinho. Você pode se sentir sozinho diante das pessoas, por mais que você tenha alguém falando com você. Sabe quando você sente que ainda você se sente sozinho? Mas Jesus está falando para você, Ele entende. E Ele está com você, você não está sem o apoio dEle. E muitos de nós já enfrentamos as situações que Jesus enfrentou, algumas das situações. E a gente consegue se identificar, a gente consegue perceber e falar: poxa, isso é muito difícil, isso é muito duro. Agora, eu te pergunto, se você soubesse antes tudo o que iria acontecer com você, como seria? Se ponha por um instante nessa história. Se ponha por um momento e imagine essa história. Se coloque agora no lugar de Jesus. Seja você o Cristo agora. E você sabe agora tudo o que você vai passar, tudo aquilo que você vai enfrentar, tudo aquilo que você vai vivenciar, que você vai experienciar. E eu fico imaginando, com certeza, quando eu me coloco nessa situação, seria algo extremamente angustiante.
seria algo totalmente doloroso. E se tivesse um jeito, com certeza, eu e você, a gente daria um jeito de não passar por isso. A gente daria um jeito de cair fora. Porque muitas pessoas hoje, elas procuram tantas coisas. A grande prova é isso. As pessoas vão na numerologia, vão em astrólogos, vão em tantas coisas, vão em signos, vão em tantas coisas. Procurar alguma coisa que possa lhe dar uma luz acerca daquilo que vai acontecer lá na frente. Então nós estamos sempre muito preocupados, querendo saber, porque se a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente sair daqui, a gente consegue evitar. A gente poderia virar uma outra rua, entrar num outro caminho. Se nós soubéssemos o que iria acontecer, nós daríamos um jeito. Com certeza, se fosse perguntar para todos vocês, tantos irmãos que contaram tanto testemunho, ao longo dos anos que se passaram, tantas coisas que cada um enfrentou, se nós soubéssemos o que iríamos passar, com certeza teríamos evitado. Mas eu digo para você que todas as circunstâncias que você tem enfrentado, todas as provas, as lutas que você tem enfrentado, elas têm um propósito, que é produzir um peso de glória, que é produzir uma transformação na tua vida, no teu caráter, no teu interior. Todas elas têm como único objetivo te levar para a cruz. Todas as situações que nós passamos, elas têm um propósito, levar você para a cruz. Porque Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, Jesus agora está passando por um momento muito difícil. Mas a palavra de hoje, para mim e para você, é uma palavra de ânimo. É uma palavra de força para o teu e para o meu coração. É uma palavra de força para a nossa vida. Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, amados. E essa história é uma história de vitória, é uma história de triunfo. Durante a maior parte dos evangelhos, durante a maior parte dos relatos da Bíblia, a gente vê o esplendor da glória de Deus, nós vemos o esplendor, o poder de Jesus. E nós poderíamos pregar sobre tantas coisas, poderíamos falar sobre o seu poder para curar enfermos, poderíamos falar da sua graça, que ama ao pecador, mas não ama o pecado, mas que acolhe, que cuida, que ama, a sua compaixão para com os fracos, a sua compaixão para com os aflitos, para com os pobres. Poderíamos falar sobre a sua autoridade quando ele pregava sobre o reino de Deus, sobre a autoridade que ele tinha sobre demônios. Nós estamos acostumados ao Jesus 100% Deus, ao Jesus triunfante, ao Jesus que dá ordem ao vento, a Jesus que dá ordem ao mar, a Jesus que fala, eis que te digo, levanta-te, ao Jesus que diz, Lázaro, sai para fora, ao Jesus que faz sinais, ao Jesus que aonde ele chega, a morte se tornava em vida. E esse é o Jesus que nós estamos acostumados, ao Deus triunfante, ao 100% Deus. E não muitas vezes nós vemos Jesus lutando com a tristeza, nós não vemos Jesus em situações difíceis, onde a sua carne sente, onde a sua humanidade também grita. Mas nesse texto nós vemos Jesus agora lutando contra a tristeza, Jesus lutando contra os sentimentos da sua carne, ao ponto de ele falar, a minha alma está triste até a morte, o meu sentimento, eu estou sentindo esse peso, e isso está muito pesado. E hoje nós vamos analisar a palavra do Senhor, olhando para este lado de Jesus, a humanidade de Jesus, o 100% homem, no Getsemane,
no lugar onde ele será espremido, no lugar onde vai sair o mais precioso, o sangue de Jesus vai ser derramado. Ele vai ser torcido, ele vai ser prensado como a oliveira, para que saia o mais precioso azeite, o azeite que vai nos curar, que vai nos transformar. Então a primeira coisa que nós vemos, no versículo 37, na parte B do versículo do 38, nós vamos agora ver Jesus em tristeza. Isso é uma característica que eu e você também nós enfrentamos. A Bíblia diz: começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. E novamente nós não estamos vendo Jesus, nós não estamos acostumados a ver esse lado de Jesus, que sempre tinha uma palavra, que sempre acrescentava algo, que sempre mostrava a autoridade que ele tinha. Jesus está tão triste que agora ele pede aos seus discípulos: fiquem aqui comigo, vigiem comigo, estejam comigo. Por que Jesus estava tão angustiado? Por que Jesus estava tão aflito? Jesus entende o que vai acontecer com ele, irmãos. Ele sabe o que vai acontecer com ele. A carne dele começa a sentir aquilo que está por vir. A carne dele começa a gritar. Anteriormente, enquanto eles comiam, em Mateus 26, verso 21, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Um dos 12 que esteve com ele durante 3 anos viraria as costas para ele, o trairia por dinheiro. Quantas vezes nos sentimos traídos? E Jesus está sentindo essa dor agora. E então, quando eles saem para o Monte das Oliveiras, Jesus vai dizer no versículo 31: todos vós essa noite vos escandalizareis de mim. Eu serei uma pedra de tropeço para vocês, porque vocês vão tropeçar, vocês vão fugir, vocês vão se afastar. Vocês que estiveram comigo, vocês já não vão ter a mesma convicção que vocês têm agora, que vocês tiveram ao longo do ministério, que caminharam comigo, que ouviram os meus ensinos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: todos vocês vão me abandonar, todos vocês me deixarão. Quantas vezes nos sentimos abandonados? Quantas vezes nos sentimos que talvez uma atitude nossa faz com que todos se afastem, com que todos se distanciem? Jesus sabia que eles iriam virar as suas costas. Jesus sabia que daí a algumas horas eles fugiriam. Todos. Ao longo do seu ministério, Jesus é cercado por multidões. Aonde Jesus está passando, as multidões estão apertando, estão comprimindo, ao ponto de quando Jesus ele sente que lhe tocam, Jesus questiona, e os próprios discípulos dizem: mas a multidão te aperta. Então esse é o cenário da vida de Jesus. A multidão está indo atrás dele, mas conforme o tempo está passando, estas pessoas já não o seguem mais. Essas pessoas que eram tão famintas pelas suas palavras, essas pessoas que eram tão desejosas de ouvir algo dele, na realidade elas começam a se revelar quem são, e muitos estão interessados apenas nos sinais, muitos estão interessados apenas nos milagres, muitos estão interessados apenas naquilo que ele pode entregar para eles. Muitas pessoas que vêm até Jesus pedindo que ele faça um milagre, que ele abra uma porta, que ele faça isso ou faça aquilo. E essa multidão vai diminuindo e diminuindo e diminuindo, ao ponto de que Jesus ele chega, e ele tem apenas os seus discípulos ali, mas ainda assim todos eles, temendo por suas próprias vidas,
Eles vão deixar Jesus sozinho, eles vão correr e vão deixar Jesus para enfrentar aquela morte sem ninguém. Todos eles, sem exceção, os mais próximos dele, após 3 anos de comunhão, após 3 anos de muito trabalho, de muito discipulado, eles deixariam Jesus só. Mas Jesus sabia o que estava diante dele. Apenas 2 dias, ele dissera aos seus discípulos, no versículo 2 do capítulo 26, sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, ele sabe que ele vai ser traído. Jesus está sabendo que ele vai ser abandonado. Ele sabia que ele seria crucificado. Então ele já sabia, não só sabia que ele iria morrer, mas como ele iria morrer. Por crucificação. E a cruz era sinônimo de vergonha. Por isso nós cantamos naquele hino Rude Cruz: a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Porque a cruz era sinônimo, era símbolo de vergonha. E Jesus vai enfrentar a forma mais cruel daquela época. Jesus vai enfrentar a forma mais torturante de uma pessoa morrer. A morte por crucificação, ela foi projetada para produzir o maior grau de vergonha em uma pessoa, para produzir o máximo de dor durante o maior período de tempo possível. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Então não é de se admirar que no versículo 39, a palavra diz que ele prostrou-se com o rosto em terra e ele orou. A Bíblia, segundo Lucas capítulo 22, versículo 44, Jesus estava em tal angústia que o seu suor se transforma como grandes gotas de sangue que caíram sobre o chão. Jesus está em profunda angústia, ao ponto de ele orando ao Pai, o seu suor se transformar literalmente em gotas de sangue. Sabe, irmãos, muitas vezes nós chegamos a esta casa tristes pelas situações que nós enfrentamos na nossa vida, tristes por aquilo que nós temos vivido, ou tristes ou para nos entristecermos por aquilo que há de acontecer. É o meu exemplo, ao ponto de me angustiar, do tipo, eu sei o que vai acontecer amanhã, e o que será? Quantos de nós, irmãos, situações que nós não temos o que fazer, a partir do momento que Jesus, sendo agora a sua humanidade provada, que ele se entregar, que ele entregar a sua vida, que os soldados vierem, que os servos do sumo sacerdote chegarem e o levarem, estará selado o seu destino. Ele vai ser julgado e vai ser condenado. Ele não vai ter mais o que fazer. E quantos de nós que chegamos aqui hoje, ou talvez pensamos ou pensemos em algum momento, achando que Deus não se importa conosco, ou que Ele nunca passou por tal situação. Se olharmos a situação de Jesus aqui, eu pergunto a vocês, será que você tem motivo para tanta tristeza? Eu sei que a sua situação não é fácil, eu sei que as suas lutas não são fáceis, mas se nós olharmos para Jesus, eu pergunto a você, será que nós temos motivos genuínos para acreditar que Jesus não está conosco, ou para acreditar que Ele não está olhando para nós, que Ele não nos entende? Deus está falando para você, é tempo de vencermos a aflição, é tempo de confiarmos no Senhor.
Não tem problema você se sentir triste. Não tem problema você se sentir pressionado. Mas a questão é, onde você tem buscado o socorro? Onde você tem buscado? Onde você tem procurado? Vemos Jesus em tristeza, mas vemos um Jesus que chama os seus amigos, e Ele diz, vamos orar. Um Jesus que chama os seus amigos, e Ele não está chamando os amigos dele, Pedro, Tiago, João, porque eles têm uma resposta. Jesus não está pegando o amigo por causa disso. Eu vou perguntar para Pedro, vou perguntar para Tiago, para João, talvez eles tenham alguma resposta para me dar. Jesus sabe que eles não têm a resposta, mas Jesus chama para que eles busquem e eles entendam que nas situações difíceis, que no momento de tristeza, você precisa buscar a resposta em oração. E ainda sabendo o que vai acontecer, Jesus chama os mais próximos dele e fala, vamos buscar o Senhor. Então Jesus não está chamando à toa. Então eu pergunto a vocês, aonde nós temos buscado socorro? Será que a gente consegue entender que nós estamos seguros nas mãos do Senhor? Segundo, versículo 39. Agora nós vamos ver um Jesus em luta. Jesus orou, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Nós estamos vendo Jesus, o Jesus soberano, o Senhor, que cura, que faz sinais, maravilhas, prodígios, que tem autoridade, que quando, sabe, os fariseus o questionam, Ele tem uma resposta, que deixa eles calados. O Jesus que tem autoridade, Jesus agora está falando, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Vemos agora a luta de Jesus, a humanidade do Senhor, a humanidade dele está clamando contra a dor. No entanto, o seu espírito ansia, deseja obedecer à vontade do Pai. A carne não quer ir para a cruz. Por Jesus está falando para os seus discípulos, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne, ela vai militar. A carne, ela vai lutar. E a carne de Jesus não quer ir para a cruz, mas o seu espírito quer realizar o plano redentor, o plano da salvação que o Pai projetou. Jesus experimentou essa luta, a luta da carne contra o espírito, a luta que eu e você passamos, enfrentamos, e nós militamos, porque muitas vezes a nossa carne, ela quer descanso, a nossa carne não quer ir para a cruz, a nossa carne não quer negar nada, a nossa carne não quer abrir mão de nada, mas o nosso espírito, aquele que nós temos alimentado, está dizendo, vai porque esse é o plano do Senhor, é aí que você tem que ir. E Jesus agora está sendo honesto com o Pai, não houve encobrimento ou resistência. Às vezes quando a gente demonstra ser muito forte, tem aquelas pessoas que gostam de se demonstrar fortes em qualquer situação, elas escondem aquilo que elas estão sentindo, elas conseguem esconder os seus sentimentos, mas Jesus aqui, Ele está sendo honesto com o Pai, Ele tem toda a autoridade, mas Ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não está resistindo, Ele não está encobrindo, Ele está falando, Senhor, eu estou sentindo isso. O que vemos em Jesus era a honestidade total, Ele compartilha o seu sentimento, Ele compartilha o que está no coração dEle. E às vezes na luta a gente esconde o que a gente sente, a gente guarda para dentro, a gente não solta, a gente não fala, a gente segura, a gente tenta esconder, nós tentamos esconder do próprio Deus, e falamos, está tudo bem,
quando você está quebrado por dentro, quando você está sofrendo. Mas Jesus não, Ele se entrega, Ele não tem problema em dizer isso. Porque eu estava meditando nisso, está escrito. Mateus está cobrindo um relato. Então, antes de dormir, eu acredito que os discípulos ouviram essa oração de Jesus. Jesus está mostrando para eles: eu entendo a dor de vocês, filho, eu também sinto. Jesus sente a sua dor. Jesus entende quando nós estamos aflitos. Jesus entende quando nós estamos em luta. E Jesus está dizendo: Pai, se possível, afasta de mim. Jesus está mostrando, quando você tiver dificuldades, corra em direção ao Senhor. Jesus vai ser traído, daqui a pouco os seus 3 melhores amigos vão abandoná-lo, mas Jesus levou eles para ensinar isso. Filhos, na hora da luta, corra para o Pai, chama por Ele, busque a presença dEle, confesse diante dEle. Tem até aqueles que nas lutas, eles até compartilham os problemas com todos, mas esquecemos de compartilhar com o nosso Senhor. Esquecemos de orar e de falar: Senhor. Jesus está aqui ensinando a compartilhar as nossas lutas com Deus. Você tem contado para o Senhor as tuas lutas? Você tem contado para o Senhor as tuas situações, as tuas dificuldades, os teus anseios, os teus desejos, as tuas alegrias? Davi é alguém que também compartilhava seus sentimentos com o Senhor. Davi é alguém que falava com genuinidade aquilo que estava sentindo. Não muitas vezes você vai ver Davi dizendo: mata os meus inimigos, acaba com eles. Mas daí no final você já está vendo como o Espírito de Deus já está ministrando ele, e ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Se despindo, um Davi se despindo de qualquer máscara e se abrindo para o tratar de Deus na vida dele. É quando nós falamos: Senhor, trata tudo o que eu sou. O homem que fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e limpa, e tira, Senhor, arranca de mim, para que eu ande conforme a tua vontade. Um homem que abre o seu coração para que Deus o trate. Um homem que, quando esteve alegre, ele dançou na presença de Deus. Ele não importou em dizer aquilo que ele estava sentindo diante do povo inteiro. Mas que também, quando estava triste, ele clamou ainda pedindo ajuda ao Senhor. Então Deus está falando: clame a Ele nessa noite. Clame a Ele. Qual é a luta que você está passando? Clame a Ele nessa noite. Clame a Ele, porque Ele é Senhor. Ele foi recebido com festa. E nós talvez chegamos aqui e recebemos a Ele com festa. Celebramos, adoramos e dissemos que Ele é o Senhor. Mas que nós não sejamos aqueles que semana que vem estaremos crucificando. Mas sejamos aqueles que estamos dizendo: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que sejamos aqueles que na próxima semana estaremos chamando: Maranata. Ora vem, Senhor, nós Te desejamos, nós Te almejamos. Quais são as tuas lutas? Para permanecermos fortes, precisamos orar. É por isso que Jesus disse a Pedro: vigia, ora. Então eu vejo ainda o Jesus que ensina que é Senhor. Jesus não levou seus amigos para serem uma resposta para Ele. Jesus está passando o momento mais difícil de sua humanidade. E Jesus não leva os seus amigos para que os amigos deles sejam uma resposta. Mas Jesus está levando os seus amigos para que eles não se percam sem a resposta. Que eles entendam que a resposta vem do Senhor. Porque muita coisa está para acontecer e eles precisam ter uma resposta. Eles precisam entender o que vai acontecer agora.
Muitas vezes a carne, o velho eu, nos diz para fazer as coisas da nossa maneira, contra a vontade de Deus. Tanto é que Pedro vai chegar um momento, quando chegam os soldados, e Pedro, ele tira a espada da bainha e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, porque essa é a maneira dele de reagir, essa é a forma dele de reagir, é totalmente na carne, porque eu sou assim, é assim que eu penso, e é assim que eu ajo, e eu não penso, e eu simplesmente ajo pelo impulso, por aquilo que eu estou sentindo no momento. Mas Jesus está ensinando: ei Pedro, a resposta tem que vir do Senhor, não tem que vir de você. Eles vão fugir, eles vão cair, mas Jesus está levando os discípulos, não para que os discípulos sejam aqueles que vão levantar a Jesus e falar: levanta Jesus, você vai conseguir. Jesus os leva, Jesus está levando os discípulos para eles não caírem. Ainda assim Jesus está dizendo: ei, vocês não podem cair, vocês vão se levantar. E eu estou ensinando isso nesse jardim, eu estou ensinando isso para vocês, vocês também estão sendo prensados. E o nosso espírito conhecerá a vontade do Senhor e vai fazer o que é correto. Jesus está dizendo a fórmula: vigiar e orar, e não satisfazer os desejos da carne. Esta foi mais do que uma luta física, foi uma luta espiritual. E eu não acredito que Jesus estava pensando ali apenas nos pregos que perfurariam suas mãos e seus pés, porque na sua morte, irmãos, Ele estaria somando sobre si o pecado de toda a humanidade. O peso é que na cruz o Pai não estaria com Ele, e a prova disso, Ele diz na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas em todo momento Jesus se refere a Deus como Pai, mas exatamente na cruz Ele fala: meu Deus, por que me desamparaste? Agora é a humanidade de Jesus, Ele precisa passar o peso do pecado, afasta a presença de Deus. E Jesus agora, Ele não tem a presença do Pai do lado dele, e Ele está desamparado. Ele não tem os seus amigos, Ele não tem o Pai, e Ele está sozinho naquele caminho. Isaías 53, versículo 5: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O peso sobre os seus ombros não era o peso físico, era o peso do meu pecado, era o peso do teu pecado, era o peso dos nossos pecados. Ele sabia que antes da guerra terminar, ele seria levado cativo. Ele sabia que antes da vitória viria a derrota. Ele sabia que antes do trono viria o cálice, e era um cálice amargo. A sua carne sentia um medo. Imagina o soldado, é como o soldado que vai para a guerra. Você consegue imaginar? Você conseguiria se imaginar nessa situação, você ir indo para uma guerra? Ninguém vai se sentir bem em tempos assim, porque você sabe que você vai entrar em guerra e a sua vida estará em risco. Então você vai sentir medo. Mas como Jesus respondeu? E nós chegamos no nosso último ponto, e eu quero terminar aqui. Versículo 39, na parte B. A primeira vez Jesus disse: todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Em seguida, retirou-se uma segunda vez e orou. Versículo 42. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Sabe o que é isso? Jesus está entendendo e ele sabe o que é implorar, o que significa implorar a Deus. Implorar ao Pai para mudar a sua vontade. E ele ouve Deus dizer tão suavemente, mas com firmeza: não. Isso foi o que Deus disse para Jesus. E é difícil quando a gente escuta um não, não é? É difícil quando o nosso pai, a nossa mãe nos diz não. Quando o nosso Deus, a gente clama a Ele: Deus, faça isso, Deus realize aquilo. E a gente escuta um não. E foi isso que Jesus recebe como resposta. Mas a diferença é que Jesus aceita a resposta. Sabe o que significa isso? Submissão. Se você não entende o que é submissão, isso é ser submisso. É fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Você até quer, a carne dele queria, a carne dele almejava: se possível, faça de mim esse cálice. Mas ele está tão submetido ao Pai, tão submisso, ele está sob uma missão, e ele precisa cumpri-la. E ele entende isso. Mas o Pai é tão bondoso e tão amoroso, que no relato de Lucas capítulo 22, versículo 43, ele diz que então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Não é lindo? Para pensar. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Ele obedece ao Pai para fazer o que o Pai diz. E o Pai oferece o que ele mais precisava. O que ele precisava, irmãos? Força. É o que ele precisava agora. O que Jesus precisava, ele recebeu graciosamente de Deus. E hoje você pode experimentar o mesmo. Hoje você pode receber o mesmo. Quando você faz a vontade de Deus, Ele vai lhe dar a força necessária para você enfrentar as lutas que você tem enfrentado. Quando você se submete à vontade de Deus, Ele vai dar força para você passar pelas tribulações da vida. Entenda isso, a vontade de Deus nunca vai levá-lo aonde a graça do Senhor não possa manter. O Senhor nunca vai te levar tão longe onde Ele não possa alcançar, onde a misericórdia, onde a bondade, onde a misericórdia não possam segui-lo. Após o período de oração, o que Jesus fez? Mateus 26, 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Eles estão deitados. Lucas vai dizer que eles sentem o peso daquele ambiente, e Jesus está clamando, orando ao Pai, porque Ele precisa de forças, e eles dormem. E uma reação natural do ser humano, por muitas vezes, quando nós nos sentimos extremamente pressionados, a gente dorme, porque a gente acredita que quando a gente acordar vai estar tudo resolvido. Mas quando a gente acorda, a gente vai perceber que continua tudo igual. E Jesus está ensinando aos seus discípulos: vocês precisam orar, vocês precisam clamar. E Jesus leva os discípulos dele, para quando eles estiverem deitados, Jesus os levanta. Jesus está ensinando: ei, vocês vão cair, mas lembra de hoje, eu estou levantando vocês. Eu estou levantando vocês. Ele levanta os seus discípulos, ele diz: partamos, eis que é chegado o que me trai. Irmãos, essas agora são palavras de determinação, de alguém que tem segurança.
Alguém que venceu a batalha e entregou, falou: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Não é a minha carne, eu não vou alimentar a minha carne, mas eu vou alimentar o meu espírito. E eu estou pronto, eu estou preparado. São palavras de determinação. Está chegando a hora e eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, porque o Senhor está comigo. Ele vai enfrentar a cruz, ele vai caminhar em direção a ela. O que acontece depois? Judas chega diretamente, veio diretamente a Jesus e lhe dá um beijo. Mateus 26, 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Palavras de submissão. Eu posso, mas eu não vou fazer. Eu poderia, mas eu não vou fazer. Eu estou submisso. Eu aceito a vontade do Senhor. Deus está nos ensinando submissão nessa noite. E como é difícil nós sermos submissos, não é verdade? Como é difícil nós aceitarmos aquilo que nós não concordamos. Como é difícil nós aceitarmos aquilo que a nossa carne não entende como algo que deveria ser. E Jesus está dizendo isso. Jesus está nos ensinando isso. Se possível, afasta de mim esse cálice. A carne dele sente, mas ele fala: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Eu estou submisso. E isso alegra o coração do Senhor. Jesus não era uma pobre vítima. Jesus não era alguém indefeso, apanhado em circunstâncias fora do seu controle. Jesus, livremente, de boa vontade, ele segue o caminho para a cruz. Ele não foi forçado a Deus. Ele não foi forçado, Deus não forçou ele a isso. E claro, os líderes judeus, o governo romano, ninguém o forçou. Jesus vai dizer, ele disse em João capítulo 10, versículo 17: eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para dar e autoridade para retomá-la. E louvado seja o nome do Senhor. Ele deu e Ele retomou, porque Ele é o Senhor, Ele é Rei. Hebreus capítulo 5, versículo 8: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A submissão gera algo sobrenatural em nossas vidas, gera honra de Deus, gera graça de Deus, gera misericórdia do Senhor. Entenda isso, não são nas lutas, não são, sabe, são nas lutas, são nas dificuldades, a maior prova de obediência a Deus que nós podemos demonstrar a Ele. Eu não sei quais as lutas que você está passando, mas eu digo para você: seja submisso ao processo, sofra no processo, mas saiba que o Senhor Jesus está do teu lado. Sofra nas dificuldades, se sinta pressionado, mas saiba, você não está sozinho. Jesus naquele dia se entregou para sofrer a pior das mortes daquela época. A nossa vitória em Jesus, ela foi ganha no Gólgota, mas eu vejo que começou ali, naquele jardim. Você pode pensar que o sinal da vitória é a tumba vazia, e mas não começou ali. A batalha foi vencida no Getsemane, quando ele disse: eu vou enfrentar. E o sinal da conquista é Jesus no Monte das Oliveiras, em pé, levantando os seus discípulos e diz: ei, chegou a hora. Foi ali
que ele seguiu, decidido, me amando, te amando. Mas pastor, eu não tinha nascido ainda, mas ele te amou. Sabendo que você erraria, que você teria tantas falhas. Mas ele falou, eu vou me entregar, eu vou carregar esse peso. Se entregando na maior das provações. Ele veio a essa terra por mim e por você, para que a gente pudesse ser restabelecido, para que nós pudéssemos ser ressuscitados com Ele. Quero que você se coloque em pé nessa noite. Jesus passou por uma grande tristeza, por uma grande luta, mas Ele triunfou pela submissão ao Pai. Entenda que a sua vida foi comprada por um preço muito alto, irmão. Jesus pagou um preço muito alto. Valorize. Ofereça a sua vida a Deus. Sirva-o com tudo que você tem. Sirva com tudo que você é. Abra o teu coração para Ele. Não importa os teus problemas, não importa as tuas lutas, não importa as tuas dificuldades, decida servi-lo. Não importam as circunstâncias, sirva a Ele. Em submissão, em adoração. Você quer ficar mais forte? Você quer viver uma vida vitoriosa? Então ore. Ore. E o Senhor fortalecerá a sua vida. Nessa noite Deus está te chamando a ore. Clame. Grite por Ele. Não desista. Ele vai ouvir a tua voz. Talvez você está passando o teu Getsemane, a tua prensa, mas Deus está falando para você, vai sair o mais perfeito óleo, purificado, santificado pelo sangue do Cordeiro. Ele podia ter rejeitado, mas Ele não rejeitou. Ele podia ter desistido, mas Ele não desistiu. Deus está falando, não desista. Não pare. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas Ele não reclamou, mas Ele não reclamou. Ele não reclamou, Ele não gritou, Ele confiou, Ele foi submisso até a morte de cruz. Pai, nessa noite eu quero orar pela tua igreja, Senhor Jesus. Senhor, vidas que aqui estão nessa noite, talvez estão passando pela prensa, passando pelas dificuldades, pelo momento de dor, pelo momento de angústia. E o Senhor vem nos ensinar, Senhor, que naquele momento, naquela situação, o Senhor se entristeceu, mas o Senhor militou contra a carne. O Senhor orou, o Senhor vigiou, o Senhor se colocou em submissão e o Senhor venceu. Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã que está passando por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade, Senhor, eu não sei quais são, mas Tu conheces, Senhor. Tu sabes aonde aperta, Tu sabes aonde dói. Quem sabe uma enfermidade, quem sabe, Senhor, uma prova, Senhor, no trabalho, uma luta na família.
mas o Senhor é aquele, Senhor, que quando nos leva para o Getsemane, o Senhor nos leva para termos um encontro contigo. O Senhor nos leva para sermos moídos, Senhor, mas nos transformarmos num azeite precioso. Nós nos colocamos em submissão nessa noite, Deus, e dizemos: ensina-nos, ensina-nos, molda-nos, transforma-nos. Ora, candaralabaxuri, caralabara, candaralabaxuri. Ora! Ore, 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 ore. Você está sendo moído, mas ora, 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 ora. Não dorme, não dorme, não dorme. Clame, clame, chame, 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 chame. Chame, chame, chame. E Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Será que você pode dizer isso? Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Orou segunda vez: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Eu me submeto, Senhor. Eu entrego a minha vontade, Senhor. Eu me lanço, Senhor. Se eu tenho que passar por essa cruz, ela é o meu destino, Senhor. Que eu entendo que essa é a minha direção, é para onde o Senhor está me levando. Porque lá é que a minha carne, Senhor, ela é crucificada. É lá que eu morro, mas é lá que eu sou levantado pelo poder da ressurreição. É lá que o Senhor me toma pela minha mão e me levanta e diz: sai, sai para fora. Senhor, nós recebemos ao Senhor como Rei em nossas vidas nessa noite. Enche o teu povo nesta hora, assim como os teus anjos. O Senhor enviou o teu anjo para fortalecer ao Senhor. Jesus, manda o teu anjo agora do lado desse meu irmão que ora, do lado dessa minha irmã que está orando, que ela sinta a tua presença agora, que ela sinta um fortalecimento, o azeite descendo. Deus está enchendo, Deus está derramando uma unção de força. Ele está dizendo nessa noite: não temas, não temas, não temas. Ei, não se perca sem a resposta. Deus te trouxe nesta casa, nessa noite, para dizer: você não vai ficar sem resposta. Você está entendendo nessa noite o teu processo? Deus te trouxe neste lugar nessa noite para dizer: ei, você não é você que vai levantar ninguém, sou eu que vou levantar você. Sou eu que estou te levando, te impulsionando. Mas submeta, submeta-se. Por isso nessa noite, renova meu irmão agora, Jesus. Renova, renova, renova. Enche, 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 Jesus. Enche com força, enche com graça, enche com glória, enche com a virtude do teu Espírito Santo. Ele está passando, Ele está passando.
Ele está passando, Ele está dizendo: eu sigo, eu sou a bondade, eu sou a misericórdia, eu sou a graça, eu sou o poder, eu sou a luz que te guia, eu sou a nuvem que te acompanha, eu sou o fogo que te purifica, eu sou o fogo que te aviva, eu sou a chama que brota do teu interior, eu sou a água, eu sou o pão que te alimenta, diz o Senhor. Por isso coma, por isso beba do cálice do Senhor. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Receba o toque. Deus está te tocando agora, Deus está te prensando, mas Ele está te purificando. Receba o toque do Senhor, receba a glória do Senhor, receba a unção do Senhor. Se submeta, não rejeite. Fala: Senhor, eu vou até o fim. Oh Jesus, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, Senhor Jesus, nós te amamos, nós te chamamos. Vem, 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 vem. Vem sobre a tua igreja, vem sobre as nossas vidas, vem, Senhor, vem com teu fogo, nos purifica, Senhor, vem com teu fogo e nos incendeia e nos sara.